mosquito da dengue aqui na região de Campo Mourão. Isso, nós estamos muito preocupados. O povo participa, Carlos? Olha, como é que é a reação dos moradores? Uma parte da população participa, mas nós temos visto... Tem um perfil de quem mais resiste, que não gosta da presença de vocês na orientação? Temos pessoas que, de repente, acabam não aceitando a visita do agente. Nós temos recusas que daí devem ser... Por simples ignorância, nós temos que falar bem claro. Isso. Nós temos... Por desconhecer a gravidade. Sem dúvida, por desconhecer a gravidade. Mas em Campo Mourão nós temos a característica, não temos muita recusa. Os agentes tentam fazer todo o trabalho e fazer orientação, busca de focos, eliminação de focos, no dia a dia. Onde está o maior problema, Carlos? O maior problema está no lixo, acúmulo de lixo, o lixo reciclável principalmente. Vasos de plantas, eu digo ali no pratinho. Dentro de casa mesmo. Dentro de casa, na residência e nos quintais, são os principais problemas. Borracharias, é uma preocupação de vocês? Comércios, aí nós temos aí uma intensidade aí, mais baixa do que nas residências, mas nesse momento com a condição climática muito favorável, nós temos aí um grande número de focos. Porque a gente falava muito que quando chegava a época do inverno, o mosquito dava uma trégua. Mas parece que ele está resistente e mesmo com o inverno ele está insistindo. E agora imagina no verão que a gente está vivendo. Esse inverno foi bastante atípico. Nós não tivemos um frio intenso. E daí o que aconteceu? Isso daí deu uma grande vantagem para o vetor, para o Aedes aegypti, né? E agora no verão nós estamos aí com uma chuva intensa, praticamente mais de 60 dias, bastante calor. Isso daí também está dando uma vantagem muito grande para o vetor. Parece que vocês tinham um trabalho para ser realizado no sábado e a chuva impediu? Isso, nós íamos fazer uma sensibilização na área central com o pedágio, com uma ação externa. Isso, foi bem complexo. Nós estamos preocupados que nós temos casos positivos, nós temos que fazer o bloqueio. E com a chuva, o trabalho... Quantos casos de dengue tem em Campo Mourão hoje? Nós temos um surto localizado na região do Jardim Aurora. São 5 casos naquela área. Só naquela região? Só naquela região. E nós temos 2 casos mais distantes, um no Jardim Copacabana e um no Jardim Tropical. São essas áreas que nós temos. Quantos óbitos em decorrência da dengue o ano passado? Nenhum óbito, o ano passado nenhum. Nós tivemos 160 casos positivos o ano passado. E esse ano nós já estamos com 7. Ô Carlos, porque daí acaba congestionando os pronto-atendimentos, aí acarreta num monte de problema, né? Sem dúvida. E a família inteira adoece. A família inteira adoece. Não é só a pessoa. Isso, e os vizinhos, né? O vetor ele se desloca por 150 metros de onde ele nasce, então num raio de 300 metros de distância ali, onde ele nasceu, ele pode estar picando as pessoas. Se o vetor estiver contaminado, como está contaminado nessas áreas que foram citadas, sem dúvida vai expandindo o número de casos. Nós tentamos sempre bloquear. Me explica uma situação. Eu posso ser picado pelo mosquito e não ser contaminado com a doença? O mosquito não estando contaminado, daí você não vai ser contaminado. Então isso tem que ficar bem claro. Isso. Às vezes ele pica, mas ele não está contaminado. Ele não picou um doente antes. Isso. Para ficar fácil de entender. Isso. Então isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas na dúvida, vamos combater. A partir do momento que ele está contaminado, daí ele pode até transmitir para 100 pessoas. 100 pessoas? 100 pessoas. Eu estava vendo esses dias na internet como é que funciona. É a salivinha dele, né? Ele tem como se fosse uma laminazinha no que ele pousa no corpo da pessoa. Essa laminazinha desce como se fosse uma salivinha. Ali está o problema. O aparelho bucal dele é bem específico e ele consegue transmitir esses vírus. Já o não comum, o Culex, ele já não tem o aparelho bucal desenvolvido dessa forma como o Aedes aegypti. Ô Carlos, ele não transmite. A cada vez mais esse mosquito vai sendo nosso inimigo, odiado, porque antes nós tínhamos o problema só da dengue. Hoje a gente tem a questão da dengue e tem o chikungunya, que é uma preocupação grande em algumas regiões do Brasil. Zika vírus. E agora, o alarme total é por conta do Zika vírus, que pode atingir as grávidas e os nenês nascerem com microcefalia. Isso. Aí é muito mais grave. Muito mais grave. E um agravante para nós do sistema de saúde. 80% dos casos de Zika vírus, eles passam sem sintoma nenhum. A pessoa nem percebe que teve o Zika vírus. 20% só que manifesta um sintoma. Quando nasce a criança, que vai fazer a medição do crânio, da cabecinha da criança, percebe que está menor. Durante a gestação, né? Já faz no ultrassom. Já tem ultrassom de rotina. Então o médico já vai fazendo o acompanhamento. E no caso, se for evidenciado casos,
todos os cuidados aí em relação às mulheres grávidas, em relação ao Zika vírus, tem que ser tomados. Tem que utilizar o repelente específico, né, para mulheres grávidas aí. Um repelente deve ser aplicado de uma forma adequada aí. Tem repelentes que devem ser aplicados a cada 2 horas ou a cada 10 horas, depende do fabricante, a gente tem que acompanhar muito bem nesse sentido. Mas tem alguns repelentes caseiros aí recomendados. Olha, se não tiver registro junto ao órgão específico, não dá para afirmar se tem eficiência ou não. Então o pessoal faz, tem que estar atento. A gente pede que utilize produtos aí de preferência registrados no órgão competente. Como é que vocês agem quando tem uma residência, eu vou falar uma mansão, e tem uma piscina e está abandonado? Olha, na realidade a gente tenta identificar o proprietário. Identificando o proprietário, a gente faz uma notificação para ele fazer de imediato a correção. Limpeza da piscina e utilizar o cloro. No verão, o cloro deve ser utilizado 3 vezes por semana, para que a piscina esteja higienizada. No inverno, normalmente é de 1 a 2 vezes por semana que a pessoa deve utilizar o cloro. O cloro combate. Isso. E chegando alguma denúncia nesse sentido, a gente averigua e procura o proprietário. Nós temos vários casos de casas que estão em construção ou está em a obra está inacabada. Inacabada e tem um problema. A gente tem que localizar o proprietário e fazer ele tomar atitude. Se tiver clorada a água, não tem problema. Daí tá ok. Se tiver sujo o fundo, decantado no fundo, até no inverno o pessoal até deixa decantado no fundo a sujeira. Mas a água tem que estar límpida. A água límpida indica que está sendo tratada. Ah, entendi. Tem alguns detalhes. O tal do veículo abandonado. É difícil a gente ver em Campo Mourão, em Umuarama, na região, veículo lá abandonado. Mas a gente percebe que nos pátios das delegacias, no pátio das polícias, a gente vê muito lá aquela pilha de carro. Como é que é feito nesse caso, Carlos? Nós estamos atuando via Força Tarefa, está atuando a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Fiscalização. Nós estamos fazendo diligências a esses locais, estamos autuando os proprietários e encaminhando os autos para a promotoria, para fazer inquérito criminal. Delegacias são pontos estratégicos nossos também. Os agentes passam a cada 15 dias nesses locais. Por quê? Ali a gente, não só em delegacia, em Ferros Velhos, em outros locais que tem muitos criadores, o pessoal da dengue passa a cada 15 dias. Numa residência, eles passam a cada 60 dias. É a rotina de trabalho da equipe, né? Mas todas as autuações são encaminhadas, são abertos processos administrativos, sanitários e encaminha-se para multas e outras penalidades. Atenção, o que o Carlos Bezerra está falando aqui serve para Campo Mourão e também para a sua cidade aí. Fique bem atento, porque é uma regra que vale para o Brasil inteiro, tá? Eu estou falando com o Carlos Bezerra, ele é coordenador técnico de epidemias aqui da cidade de Campo Mourão e está falando para a gente. Agora, fala-se muito no combate ao mosquito Aedes aegypti e tal, todos os veículos de comunicação, as emissoras de rádio, televisão, impresso, a internet, todo mundo fala. Aí eu pergunto para você, a questão do Zika vírus. Eu vi médicos pedindo para os casais retardarem a gravidez, esse planejamento de gravidez por conta dessa onda. Aqui em Campo Mourão, nós estamos perto do problema ou nós estamos longe, não existe a possibilidade nenhuma. Isso até para tranquilizar a população, Carlos. Não, a circulação do vírus, dos 3 vírus, é bastante intensa. Hoje no país nós temos aí diversas cidades já em epidemia. E no Paraná nós já temos cidades em epidemia também, de dengue, Zika vírus e chikungunya mais para a região nordeste. Mas a circulação hoje de pessoas é intensa no país. Muitas pessoas vão visitar parentes lá nessas áreas, ou os parentes vêm visitar as pessoas aqui na nossa área. E dessa forma o vírus circula de forma intensa. No final de dezembro, na última semana de dezembro e a primeira semana de janeiro, nós tivemos uma circulação intensa dos vírus. Nós temos casos importados de dengue, tá? O Zika vírus não é diferente, então vai chegar até nossas áreas sim. Vão ter circulação dos 3 vírus. A população se movimenta muito, né? Movimenta muito. A gente vê nos aeroportos, a gente vê nas rodoviárias, nas estradas, as pessoas têm essa necessidade dessa movimentação. E às vezes não tem nenhum caso de Zika vírus aqui. Mas aí vem um cidadão lá do Nordeste, vem uma mãe e tal, então isso pode complicar. Sem dúvida. Esse ano nós temos risco da tríplice epidemia. São pelos 3 tipos de vírus. Tá, e muito se fala, começou a se falar, eu não sei como é que você está acompanhando isso aí, a questão da vacina, que eu acho que as pessoas devem te interrogar, né, quando vocês começam essas ações em diferentes bairros da cidade.
Está próximo isso de acontecer, a vacina? Para dengue, a Anvisa, né, o Ministério da Saúde, liberaram o registro de uma vacina e ela deve estar entrando no mercado dentro de 90 dias. Tem uma brasileira e tem uma de fora, uma estrangeira. Daí tem uma restrição, que parece que a indicação dela vai ser para crianças a partir de 9 anos e adultos até 45 anos. Então nós temos uma faixa da população que vai ser, que a vacina vai ter mais eficiência, né? Isso de acordo com dados científicos. Agora, daí nós vamos ter uma parte da população descoberta, né? E ainda continuamos com o problema. E a eficiência dela ainda não está bem comprovada, tem até 85% de eficiência. Daí são 3 doses, uma dose a cada 3 meses, essa que está passando pelo registro do Ministério da Saúde. Independente disso, daí o Zika vírus e o chikungunya nós não temos vacina. Então, independente se vier a vacina, vai ser mais um instrumento que a gente vai poder utilizar no combate à dengue. Nós vamos minimizar alguns surtos ou epidemias. Mas a preocupação do Zika vai continuar continua, e do chikungunya também. Sem dúvida. Continua e a dengue, né, nessas faixas etárias que não vão ter muita eficiência, de acordo com as pesquisas. Atenção, você de casa, atenção, as donas de casa, preste muita atenção. A gente fala, mas existe um exagero por parte da imprensa, dos governos. Não, é porque existem, sim, casos gravíssimos de morte por conta da dengue, chikungunya e tal. Mas a dengue mata? A dengue mata. E se a pessoa estiver debilitada, se tiver com um outro caso clínico grave, e aí ele acaba morrendo em consequência da dengue, não é mais ou menos por aí? Isso, tem casos que são agravados devido à pessoa pegar dengue. Se a pessoa já tem um problema crônico. Já tem uma pneumonia, isso, já é diabético, já é hipertenso, já toma uma opção de remédio, a resistência já está baixa, fica fácil. Sem dúvida, daí vai espoliar mais essa pessoa e ela pode vir a óbito. No Paraná, foi registrado o primeiro caso de óbito em Paranaguá, por dengue, né? É o primeiro caso desse ano de óbito naquele município. E, inclusive... E é uma moça de 25 anos. Uma moça de 25 anos. Bonita. E Paranaguá nunca teve epidemia de dengue. Agora já está passando por todo esse problema. Paranaguá é litoral, né? Então, você vê como está difícil a nossa situação. Carlos, Maringá enfrentou um problema com os chamados acumuladores. Aí você fala, mas acumulador não é bateria? Não tem nada a ver. Acumulador, nesse caso, é aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, geralmente de mais idade, que tem o costume de acumular lixo. É um problema dele, neurológico, ele tem essa mania. Tudo que ele pega, ele vai juntando. Vira um quintal cheio de lixo. Acumulador. Nesse caso, o que vocês estão fazendo? Nós também fazemos a vistoria com essa força-tarefa e fazemos... E enfrentam mais resistência, porque é um problema de costume, né, da pessoa. Passamos para o Ministério Público também para abrir inquérito criminal. Teve caso de multa aqui? Nós estamos multando. Nós temos 42 casos aí que já foram autuados. A semana passada esse número já ampliou. Nós temos. Como é que se chega o valor, casos. Carlos? Os valores daí depende da onde é enquadrado, se é uma infração leve, grave ou gravíssima. Nesse caso, a pessoa mantendo... A multa vai de quanto a quanto? De R$140 a 14 mil numa primeira... Mas essa é uma lei municipal? É lei municipal. Ah, sim. Aqui vale para Campo Mourão. Vale para Campo Mourão, de 140 Mas é bem provável que o Moarama também tem a lei lá e não estão dando moleza. Os municípios têm o Código de Saúde do Estado, né? Que é aprovado pela Câmara dos Vereadores. Nós temos aí todos os municípios maiores e vários já de menor porte, com legislação sanitária aí, municipal. Os casos de dengue, a gente já faz uma autuação em cima de manter criadouros. Mantendo criadouros é uma situação, manter criadouros com água, que daí é um criadouro potencial, é outra situação, e manter focos, daí que é o criadouro com água e larva, é outra situação. Daí a gente tem os atenuantes e os agravantes que devem ser julgados aí pelo departamento. Daí vão ser já emitidas as multas, né? Provavelmente agora, nós começamos a partir do mês de agosto de 2015, já devem estar saindo as multas para os infratores aí que foram identificados. Tá certo. Mas você vê que, no geral, o povo de Campo Mourão acolhe bem a presença de vocês. Acolhe bem. Mas nós temos percebido o seguinte, o pessoal está ficando um pouco desapercebido em relação ao cuidado no quintal, né? Nós fizemos um bloqueio aqui na região do Jardim Aurora e nós visitamos 500 imóveis. Esse é o bairro mais problemático hoje, Isso, Jardim Aurora. Nós temos 5 casos positivos ali. Já temos casos importados que começam... Tem fumacinha aqui ou não? Nós temos, a partir do momento que nós temos 300 casos para cada 100 mil habitantes, que daí seria epidemia.
Antes da epidemia, daí fazem um bloqueio, nós fazemos bloqueios com os agentes e com bomba costal motorizada. Ela é mais eficiente do que o fumacê. Aí numa fase que daí os agentes de endemias acabam não tendo condições de dar conta de alguns surtos localizados, aí começa uma epidemia e o pessoal entra com a pulverização com caminhonete. Quando chega a pulverização, os homens, tal, veneninho para lá e para cá, o fumacê que seja, é porque tem caso naquela região. Isso, os agentes eles passam fazendo bloqueio e já fazem toda a orientação. Já tem caso naquela região, todos já devem ficar mais alerta ainda. Nós passamos ali na região do Aurora em 500 imóveis. Nós tivemos 39 imóveis positivos com Aedes aegypti. Nossa. Isso dá um índice praticamente de 8%. No mínimo, então, 8 vezes maior do que o preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, a gente vê muita gente Jardim criando. ou conjunto? Jardim Aurora. No Jardim Aurora. Atenção, Jardim Aurora, aqui em Campo Mourão. Vamos fazer uma força-tarefa aí. Vamos cuidar do seu quintal, cuidar do quintal do lado. Mas não é para ficar vendo lá, para ficar falando para os vizinhos o que viu, o que não viu. É se preocupar. Porque às vezes o casal sai de manhã para viajar, para trabalhar, e fica lá a criança ou não fica ninguém. Então, ó, cuida do seu quintal, cuida do quintal da direita, da esquerda, do fundo, né? Isso. Tem que se unir. Sem Porque não é brincadeira, não. Aqui que eu digo, nós temos muita autofiscalização aqui em Campo Mourão. O pessoal denuncia bastante nos meios aí das ouvidorias, né? Tanto do SUS como da Prefeitura. Mas o que eu peço para o pessoal? Da Prefeitura, qual é o número? É 156. É 156, você pode ligar e fazer a sua denúncia. Isso. Mas o que eu peço para o pessoal? Antes de fazer a denúncia, verifique o seu quintal. Tente conversar com o vizinho, porque eu acho que uma boa conversa entre o vizinho, de repente, resolve de uma forma muito mais rápida do que passar pela ouvidoria. Se o nosso fluxo não estiver tão alto, a gente chega rápido. Se o nosso fluxo estiver alto, a gente vai demorar um pouquinho mais para chegar. E a ação deve ser imediata. Eu digo até para o pessoal, tem um terreno baldio ao lado da sua residência, dá uma passadinha. Pega um saco de lixo, olhe o seu quintal, passe num terreno baldio ao lado, né? Cuide um pouquinho da vizinhança. Essa questão, é uma questão de cidadania. vizinho, essa questão de vizinho, o que eu oriento, vê se eu estou errado. O que é o correto fazer? Pega o vizinho e fala, vizinho, vamos fazer o seguinte, vamos olhar o meu quintal e depois a gente olha o seu. Entendeu? Você está preocupado com você, está preocupado com o dele. Depois você faz isso do outro lado lá. Para não ter, o cara ficou achando, denunciou, chamou a fiscalização. Até porque um tempo atrás, a impressão que a gente tem é que os vizinhos se davam melhor, eram mais amigos, um cuidava da casa do outro e tal. E a modernidade vem aí, tecnologia, assim por diante, e os vizinhos parecem que estão mais frios no relacionamento. Ou eu estou errado? Quem mora em prédio sabe muito bem o que eu estou falando. Agora, quem não mora em prédio, mora em casa, existia uma amizade maior, uma preocupação com a segurança. Vizinho, estou indo viajar, você dá uma olhada na minha casa. Eu tenho percebido que isso tem diminuído. Está cada um na sua, no seu quadrado, e não é por aí. É complicado, nós temos que ter essa interação entre a sociedade. E a população, nós dependemos demais do apoio de toda a população no combate à dengue. Nós estamos falando há mais de 30 anos a respeito desse assunto, né? E a gente não vê a prática muito colocada em prática ainda as ações. A gente vê todo dia nos canais de televisão, na rádio, em jornais, né? Nível federal, estadual e municipal, as solicitações que se faça. Porque eu costumo dizer assim, quem que é o culpado? O culpado é cada habitante, cada ser vivente é culpado, o poder público também, porque se o povo não colabora, os municípios, os estados e a União, todo mundo tem que fazer a parte dele. Aí a gente vence o mosquito. Do contrário, aí é 10-0 para ele. Olha, eu tenho dito o seguinte, nós dependemos muito da educação e de cultura. A partir do momento que nós tivermos uma educação de primeiro mundo e uma cultura nesse sentido, sem dúvida a gente vai estar vencendo esse vetor. Caso contrário, a gente vê muita gente desprezando materiais inservíveis, lixo, reciclável em terrenos baldios, em fundos de vales, pneus a gente vê por diversos locais. Então a pessoa pensa, vou desprezar esse lixo que não está mais me servindo longe da minha casa, mas não. Ele não vai longe. Ele está transferindo o problema. Está transferindo o problema, esse problema vai chegar até ele. O mosquito voa, como eu disse, os 150 metros e 300 metros. Não, e aí, Deus o livre guarde, um idoso da casa, uma criança, o de meia idade, em idade de produção, adoece. É horrível. E quem já teve dengue sabe que são dores pelo corpo, são dias terríveis. Então, que pode ser evitado. Outra coisa, Léo, que eu estou preocupado, a gente acompanha há um bom tempo
a expansão de casos, né, de doenças aí endêmicas, né? E nós estamos verificando que esse ano, 2016, em Campo Mourão, o vírus parece que está mais agressivo. Provavelmente seja um outro tipo de vírus. Nós tivemos em 2013, 14 e 2015 a circulação do vírus DEN 1. Agora, nós estamos desconfiados pela essa agressividade, se for o DEN 2, 3 ou 4, nós vamos ter surtos bastante intensos e epidemias. Dentro de 30 a 60 dias, se nós não conseguirmos bloquear esses casos e a população toda não partir para colaborar em relação ao combate à dengue, nós vamos ter epidemias esse ano bastante sérias. Repito, para encerrar nosso papo aqui, o que acontece? O assunto dengue é chato, só fala a mesma coisa tal, mas é questão de saúde pública, é questão de vida ou morte. Então tem que usar o bom senso nessa hora e se precaver, entendeu? Até porque senão vai encher os prontos atendimentos com assunto desnecessário, que poderia estar lá para atender uma outra situação. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, prazer em conhecê-lo. Que isso. E um abraço para todos. Estamos aqui em Campo Mourão ao vivo agora, falando para o Campo Mourão e Umuarama. E conte conosco, tá? Estamos aqui para auxiliar você no que for necessário, para ajudar. Até como canal de comunicação, a televisão, que é um veículo de massa, onde a gente tem a oportunidade de falar com muita gente ao mesmo tempo. Ok, ficamos à disposição. E estamos aí firme na luta para tentar segurar aí as epidemias e principalmente segurar óbitos por dengue. Claro, que é o principal. O assunto é sério. Sério. Assunto de vida ou morte. Obrigado. Okay, tá? Mais obrigado uma vez. Felicidades. Tchau, tchau.